Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, eu tenho explicado para vocês aqui sobre o lucro do FGTS, sobre a distribuição do FGTS, do lucro, sobre as hipóteses de saque do FGTS e tem sido recorrente a pergunta em relação à revisão do FGTS. Notadamente, especificamente, a situação daquele trabalhador, daquela pessoa que já sacou o seu FGTS. A revisão do FGTS para aquele trabalhador, para aquele aposentado, para aquela pessoa que já sacou o saldo total do seu FGTS, essa revisão também vai alcançar essas pessoas que hoje não tem nem mais conta do FGTS, que já sacou tudo? Eu vou explicar isso, pois tem sido recorrente essa dúvida. E eu vou deixar aqui esse vídeo em que eu explico tudo sobre a revisão do FGTS. Quem tem direito, quando, como, enfim, tudo que você precisa saber. Antes, porém, de adentrar no assunto, eu já quero pedir para você curtir, é importante. Comentar, o seu comentário é importante porque ele pode se tornar objeto de um vídeo específico em que eu explicarei a situação para você, e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Pois bem, a revisão do FGTS refere-se ao afastamento da aplicação da TR, da taxa referencial, que não passa de 3% ao ano, causando prejuízos ao trabalhador, e a aplicação, então, do índice da inflação, que seria um valor mais justo, cujo poder de compra do trabalhador não é tão prejudicado, tá? Tendo em vista que o fundo de garantia é considerado um bem, um patrimônio do trabalhador, e durante os anos ele vem sendo dilapidado pela aplicação ridícula e pífia do índice da TR, da taxa referencial. Isso se deu desde 1999. Desta feita foi impetrada várias ações judiciais, milhares de ações judiciais por todo o país. E isso está hoje na mesa do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 5090, que pede exatamente essa alteração, o afastamento da TR e a aplicação do índice da inflação, trazendo então menos prejuízos aos trabalhadores. De modo que, se o Supremo Tribunal Federal decidir favorável aos trabalhadores, milhares de trabalhadores terão dinheiro retroativo a receber do governo federal, notadamente da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública vinculada à administração pública indireta da União. Assim, se a União perder essa ação, serão mais de 500 bilhões de reais que a Caixa Econômica Federal, leia-se governo federal, terá que ressarcir, pagar aos trabalhadores que foram prejudicados pela aplicação da TR durante todos esses anos, desde 1999. E muitos de vocês perguntam aqui no canal: Andréia, eu já saquei o meu FGTS, eu já saquei todo o saldo do meu FGTS, eu não tenho mais nenhuma conta, seja ativa ou inativa, em que há depósitos do FGTS. Se houver essa revisão, se o Supremo Tribunal Federal decidir positivamente, ressaltando que ainda não tem data para o seu julgamento, os autos do processo estão prontos, conclusos, para que o relator faça o seu relatório e assim possa então ir para plenário ser decidido. Mas não tem data ainda para essa definição. Mas você me pergunta, se for decidido positivamente, eu que já saquei todo o saldo do meu FGTS e que nem tenho conta mais de FGTS, eu terei direito a essa revisão? Sim, você terá direito a essa revisão. O que você precisa ter, o que você precisa preencher para que você tenha direito a essa revisão caso a decisão do Supremo Tribunal Federal seja positiva? Você precisa ter tido conta
de FGTS com saldo com depósitos a partir de 1999. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, até os dias atuais. Se você tiver tido, não precisa ter hoje, mas se você tiver tido conta com saldo, mesmo que você já sacou todo o dinheiro que ali fora depositado, você terá direito a um retroativo relativo a esse saldo que ali foi depositado. E tudo isso será determinado na decisão do Supremo Tribunal Federal, caso, reitero, seja uma decisão positiva. Porque a ideia, o objeto dessa ação é exatamente diminuir os prejuízos causados aos trabalhadores desde 1999, com a aplicação da TR, que não passa de 3% ao ano, ora 0% muitas vezes, causando uma dilapidação no patrimônio do trabalhador, cujo objeto é o fundo de garantia, que é considerado um bem, um patrimônio do trabalhador. E a Constituição Federal nos informa que dever-se-ia, em apertada síntese, aplicar-se o índice da inflação para que não houvesse tanto prejuízo aos trabalhadores. Mas, ao invés disso, a Caixa Econômica Federal, leia-se governo federal, aplica-se o índice da TR desde 1999, causando sérios prejuízos aos trabalhadores. E tudo isso deverá ser visto e revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, espero que a decisão seja o mais breve possível e, mais do que isso, que seja uma decisão que traga ao caso concreto, de fato e de verdade, a justiça. Porque a justiça nos informa que o justo é diminuir, afastar esse prejuízo que o trabalhador tem sofrido desde 1999. Agora, nos resta esperar. Espero que o STF tenha coragem de decidir isso. Infelizmente, o Congresso Nacional e o presidente da República já poderia ter resolvido isso por meio de lei, porque o instituto que realmente inova e renova no mundo jurídico é a lei. Mas o Congresso Nacional se omite, o presidente da República se esconde e agora quem tem que decidir é o Supremo Tribunal, que tem também se esquivado, uma vez que por 3 oportunidades foi colocado em pauta de julgamento e foi retirado da pauta do julgamento. Exatamente como diz Luiz Fux, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que estava em pauta agora no mês passado, em maio, estava na pauta e foi retirado, dizendo que isso causaria um grande rombo fiscal nas contas da União. Mas, na verdade, o rombo está no bolso do trabalhador que tem sofrido percas do seu patrimônio, do seu bem, ali dentro do seu fundo de garantia. Enquanto isso, a Caixa Econômica Federal pega o seu dinheiro do fundo de garantia, empresta para você, cobrando juros de 12% ao ano, enquanto quer pagar e tem pagado no máximo 3% de juros ao ano pelo índice da TR. Então é um verdadeiro estelionato institucionalizado pelo governo federal, em que o Supremo Tribunal Federal vai ter que ter coragem, vai ter que ter culhões para ter força, honradez e decidir a favor do trabalhador. É o momento. É o momento. O trabalhador não pode mais ficar sofrendo esse prejuízo anos e anos a fio, sem nenhuma resposta que seja satisfatória e que venha resolver esse problema. Mas, infelizmente, a omissão permanece e o Supremo Tribunal Federal, assim como a Presidência da República, não só desse governo, mas dos anteriores, e o Congresso Nacional, enfiam o rabo entre as pernas, se silenciam e se calam diante de tamanha injustiça.